Bem, boa noite a todas e todos. Estamos iniciando aqui a primeira aula pública do Programa de Medicina Preventiva e Social. A ideia é que a gente faça isso com alguma regularidade, mais ou menos uma vez a cada mês, trazendo temas que são pertinentes, né, para a discussão da residência. E serão aulas sempre abertas, com convidados externos à residência, para que a gente possa conversar um pouco. A ideia é fazer um formato o máximo possível dentro de uma lógica mais de conversa. Hoje o nosso convidado é Adriano Massuda. Me ajuda aí, Adriano, mas Adriano já trabalhou no Ministério da Saúde, já foi secretário municipal de Curitiba, já trabalhou na EBSER também, né, isso, Adriano? Já passei por lá também. Para fazer melhor, eu vou convidar o Adriano, primeiro, agradecer o convite, imensamente, por topar estar conosco hoje, e pedir para o Adriano se apresentar, começar se apresentando. Bom, boa noite, Felipe, boa noite aos demais colegas que estão nos assistindo. Uma honra muito grande estar na primeira aula pública da residência de preventiva que vocês estão organizando. Bom, primeiramente, eu sou médico sanitarista, eu fiz minha residência em Medicina Preventiva e Social na Unicamp, fiz R1 e R2, depois fiz R3 em Administração e Saúde, também na Unicamp. Aí fiz mestrado, doutorado na área de Política, Planejamento e Gestão, lá também. E tive experiências tanto na assistência, no apoio à gestão e como gestor, que acho que responde um pouco uma das questões que foi colocada de o que é que faz o sanitarista. Né? Então, a gente pode trabalhar em diferentes campos. Na minha experiência profissional, eu trabalhei com médico clínico numa unidade de saúde em Campinas, unidade de saúde da Vila IP, uma cidade bastante tradicional, histórica. Eu fiz minha residência também com uma das grandes sanitaristas que o Brasil tem, que é a doutora Aide. Trabalhei como assessor da superintendência do Hospital de Clínicas da Unicamp, que também é um outro espaço interessante de gestão. Logo em seguida, virei docente, também um espaço importante de atuação de sanitaristas, docente na Universidade Federal do Paraná. Aí tive uma boa experiência na gestão do SUS, né? Passei 2 vezes pelo Ministério da Saúde, fui secretário executivo adjunto do Ministério entre 2010 e 2011, aliás, 2011 e 2012. Aí, 2013 a 2015, fui secretário de Saúde de Curitiba, talvez é onde o espaço mais interessante hoje é a gestão municipal, onde o sanitarista consegue desenvolver o conjunto das suas habilidades, competências. E aí voltei para o Ministério para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em 2015, foi um período breve que eu fiquei lá. Passei na EBSER em 2016 e depois fiquei 3 anos na Escola de Saúde Pública em Harvard, fazendo pós-doutorado como pesquisador visitante do Departamento de Saúde Global e Populações, fazendo estudos sobre o sistema de saúde brasileiro, um lugar de pesquisa só sobre sistemas de saúde no mundo, e havia muito interesse em estudar o Brasil, pelo que representa o SUS, pelo conjunto de desafios que a gente tem no Brasil, pelas inovações que nós fizemos em políticas de saúde, né, as mais variadas, atenção primária, programa de vacinação, AIDS, saúde mental, enfim. Então, há muito interesse de conhecer as pesquisas, as políticas brasileiras, o sistema de saúde brasileiro. Então, um pouco já respondendo, né, a primeira questão que faz o sanitarista, acho que a gente trabalha em serviços, né, trabalha em gestão, trabalha muito em vigilância, na epidemiologia, não foi a minha área de especialização. Trabalho na academia, na docência, trabalho na pesquisa, trabalho na gestão do sistema, trabalho na gestão de serviços. Então, um campo bastante múltiplo e variado, com muitas diferentes especializações. Cada uma delas, né, requer um conjunto de conhecimento e práticas, que eu acho que esse é um dos grandes desafios dos programas de residência ou de quem se propõe a formar sanitarista, ter um campo generalista de conhecer o conjunto do campo da saúde coletiva e permitir também alguns graus de especialização, principalmente na área de gestão e planejamento, epidemiologia, e eventualmente também nas ciências sociais.
Adriano, só contextualizando, né, o motivo de você ser o nosso primeiro convidado, essa residência em medicina preventiva e social é uma residência que foi bastante forte, né, do ponto de vista da quantidade de vagas e da influência que os médicos sanitários tinham, do ponto de vista da construção do sistema, ali na década de 70, 80, e a partir da década de 90 começa a haver um enfraquecimento, né, digamos assim. E o Adriano fez um estudo em 2006, eu acho, é isso? Foi publicado em 2006, pelo menos? 2006, 2007, foi publicado em 2009, exatamente. Um estudo sobre as residências no Brasil, né? Então, qual era o quadro das residências no Brasil, quais eram os desafios que se tinha naquele momento. Então, a gente convidou o Adriano para que o Adriano falasse um pouquinho para a gente, né, de o que é que significou esse estudo, quais foram os achados que teve, e a gente, a partir daí, discutir um pouquinho como é que é o contexto hoje, né, em especial, considerando que a gente está no momento de uma pandemia, em que é sensível, né, que o fato de a gente ter muito poucos médicos sanitários hoje envolvidos na gestão de vários lugares, impactou decisivamente em como que essa epidemia tem sido conduzida, né. Não só médicos sanitaristas, hoje a formação de sanitarista é muito ampla, né, tem várias residências multiprofissionais, especialização, mas particularmente essa residência de medicina preventiva e social é uma residência que hoje está em estado vem num processo de extinção, na verdade, né. Então, queria te pedir, Adriano, para começar falando um pouquinho desse histórico, né, das residências de medicina preventiva e social. Bacana vocês me pedindo para fazer uma fala desse estudo, porque esse estudo foi feito em 2007, publicado em 2009, e ninguém nunca me convidou para falar sobre ele. É a primeira vez que eu sou convidado para falar sobre esse estudo. Esse estudo foi citado só uma vez numa tese de mestrado da preventiva da Unicamp. Então, que demonstra assim o quanto o estudo não é ruim, não. O estudo é bom. A gente fez um estudo bacana, financiado pelo Observatório de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Foi coordenado pelo professor Nelson Felice de Barros, que é uma figura muito especial, um professor da Unicamp. Eu era residente na época, e a gente fez junto com outros 2 residentes de preventiva, na época, a Viviane Lourenço e o Roberto Esteves. E a nossa ideia era um pouco entender o processo de extinção e o porquê que estava acontecendo aquele processo de extinção das residências. Uma certa contradição, né? Porque você tinha a criação do SUS, a expansão de serviços, a necessidade da qualificação da gestão do sistema, e essas residências que foram tão importantes, né, como você falou, na década de 80, vinham desde a década de 90, quando o SUS foi implementado, num processo de fechamento de programas, de mudança do perfil de programa. Então, nos seus tempos, né, de auge das residências preventivas, chegaram a ter 180 residentes por ano, e na nossa época, quando a gente fez, não passava de 20 residentes que estavam entrando por ano. E fazendo a residência, a gente sabia da importância aquele tipo de formação, né, e fomos tentar entender, então, por que aquilo estava acontecendo, né? A gente brincava, assim, que na época os residentes o número de residentes era menor do que o número de ararinhas azuis do Cerrado. E você tinha um movimento, né, em defesa das ararinhas azuis do Cerrado e dos residentes preventivos, ninguém dava bola, a Brasco não dava bola, o Ministério da Saúde também não estava nem aí, Comissão Nacional de Residência Médica também. Eu falava, o que está acontecendo? Os próprios departamentos de preventiva eram... Então, a ideia, né, de fazer o estudo nasceu dessa preocupação, né, essa pergunta de pesquisa. Por que é que as residências estão caminhando para esse processo de extinção? E aí a gente fez uma primeira revisão bibliográfica, um levantamento das publicações sobre o que havia sido publicado, e achamos muita coisa muito interessante do começo
da Abrasco, do final da década de 70, começo da década de 80, situando, né, a importância das residências de preventiva para a formação do movimento sanitário brasileiro, e o processo de constituição dessas residências, né? Então, o primeiro processo, a gente colocou isso no estudo de maneira muito sintética, né, no histórico, mas essas residências, elas surgem com a constituição, né, dos departamentos de medicina preventiva, que aí com a crítica, né, do Arouca, o dilema preventivista, passam a se tornar, os departamentos virar departamentos de medicina preventiva e social. O modelo de residência surge acompanhando, né, o modelo de formação médica, então, com as especializações, a residência ela se desenvolve como uma forma de especialização médica, e os departamentos de preventiva também buscando ofertar, né, uma forma de especialização na área, utilizam da residência como uma estratégia. Então, isso é da década de 70, 60, 70, mas era um número muito pequeno, né? Então, as residências também tinham, naquela época, o mesmo número que tinha quando a gente viu, não passava de 20 residentes por ano. O boom das residências de preventiva acontece no final da década de 70, começo de 80, quando o INAMPS, na época, faz um estudo identificando que o país precisava de pelo menos 1.800 gestores para atuar em diferentes cargos, né, de planejamento e gestão do INAMPS. E aí, a partir disso, se cria um programa de apoio às residências, chamado PAR, que estimula, né, que paga bolsas, então, do INAMPS para essas residências. Aí se chega, então, a esse número de 180 residentes por ano no começo dos anos 80 até os 90, mais ou menos, se mantém isso. Na década de 80... Oi. Só para, em especial, quem não conhece esse modelo de formação de residência, né, entender quais são os tipos de formação, o que é que caracteriza uma residência, seja uma residência médica, uma residência multi, que é uma coisa um pouco mais recente, né, começou ali na década passada, a partir de 2003, 2004, que a gente começa a ter mais residências multi. O que é que diferencia, por exemplo, uma especialização de uma residência? Tá, acho que essa é uma excelente pergunta, porque ela também tem uma questão com o nosso campo. E a residência, qual a característica da residência? É uma formação prática, formação em serviço, né? Então, vem da ideia do médico que está em formação acompanhar um médico mais graduado a partir da observação da sua prática e no treinamento e serviço e desenvolvendo habilidades e competências que são necessárias para a sua especialidade. Isso nasce nos Estados Unidos, no século XIX, mas as residências como modelo de formação, então, na origem não era a formação do especialista, mas era essa coisa do treinamento depois da graduação, né, em grandes áreas, então cirurgião, clínico, ginecologista, obstetra, pediatra, enfim. A residência se torna um modelo de formação, o padrão ouro, né, assim chamado, com o processo da especialização da medicina científica no século XX. E as preventivas, então, elas vêm tentam adaptar isso para a realidade da preventiva. Só que na preventiva, a gente tem um campo de prática importante, né, como eu falei, mas a gente tem também a necessidade de um aporte teórico, que é o que diferencia dos cursos de especialização, que em geral são cursos teóricos, né? Então, aí a gente, na continuidade do estudo que a gente fez, né, nós analisamos o que era dado de aporte teórico. Então, em síntese, né, a residência é uma formação prática, os cursos de especialização são cursos teóricos. Na residência de preventiva é um pouco um híbrido, né, tem uma parte prática com bastante componente teórico.
Então, o que aconteceu na década, só voltando à história, na década de 80, houve um racha do movimento das preventivas, das residências preventivas. Tinha um grupo de preventivas que era mais... os programas eram mais vocacionados para programas de medicina geral e comunitária, e que, né, seria hoje a formação do médico de família e comunidade, a formação em atenção primária, e outras residências que eram mais o campo da saúde coletiva mesmo, né, epidemiologia, gestão, planejamento. Então, na década de 80, você tem um racha dessas residências. As residências de medicina geral e comunitária, né, elas depois, a partir da década de 90, com a expansão da atenção primária no Brasil, com o programa Só da Família, depois vira estratégia, né, há um grande incentivo do Ministério da Saúde para ampliar o número desses programas. Há a Constituição da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que também identifica na residência como a melhor maneira de formação, né, nessa área de especialidade. E as preventivas, a partir dos anos 90, as que ficam como preventiva, elas vão reduzindo em número. E aí eu acho que tem também a ver com um pouco o processo de organização dos departamentos de medicina preventiva e social. Os departamentos de medicina preventiva e social que ofereciam os programas de residência, eles vão cada vez mais se dedicando à pós-graduação estrito sensu, né, mestrado, doutorado, isso começa a ser mais valorizado pela academia. Então, o número de publicações e não, né, essa formação do generalista em saúde coletiva, né, e principalmente do médico que termina a graduação. Com as residências de medicina de família crescendo em número, a gente via assim, que muita gente que tinha um perfil de ir para a saúde coletiva não queria se afastar da clínica, porque essa também é uma questão importante para os médicos, né? Você coloca 6 anos de formação, aí depois que você vai atuar, você deixa a clínica de lado e vai fazer gestão, planejamento, tecnologia. Essa é uma questão. Então, muita gente que tinha perfil de ir para a área de política de saúde, gestão e planejamento, acabava fazendo a opção de ir para a residência de medicina de família e comunidade. E a gente não conseguiu, aí depois, acho que está trazendo para a discussão atual, a gente não conseguiu construir uma linha, tipo uma trajetória de formação, né? Depois pode até ser interessante o médico ter essa formação de medicina de família e comunidade, depois fazer uma residência em saúde coletiva ou uma pós em saúde coletiva, ainda que seja generalista, né? Mas, enfim, aí, voltando para o nosso estudo, então a gente fez esse histórico e, para entender a atualidade daquele momento, a gente levantou os programas da época que estavam ativos e tinham residentes. Era apenas 11, então foi uma pesquisa fácil de fazer. A gente passou questionários, né, para os coordenadores de programa, para nós tentarmos entender quais eram os cenários de prática, quais eram as atividades práticas realizadas e quais eram os conteúdos teóricos que eram ofertados nesses programas, e tentamos caracterizar a partir do que é que a Comissão Nacional de Residência Médica orientava em relação à necessidade. Era uma coisa tão desatualizada que a gente pegou em 2006. Tinha acabado de ser renovado os requisitos mínimos dos programas de residência, e esse das preventivas também foi renovado. Mas a renovação foi um copia e cola do que foi preparado em 78, porque em 2006 ainda tinha, não sei como é que está hoje, se mudou, mas isso não cheguei a conferir, mas em 2006 ainda tinha como cenário de prática os serviços do INAMPS, como espaço em que os residentes de preventiva deveriam passar. Então demonstra assim, o quanto essa residência, né, ficou sem ser priorizada, e aí, enfim, aí na caracterização dos 11 programas, que a gente viu é que havia alguns pontos comuns, mas os programas eles tinham já uma diferenciação grande, principalmente em relação ao R2. No R2, os programas já davam uma certa direcionalidade para campos
de especialização, já que dentro da saúde coletiva. Então, os programas já orientavam para quem fosse trabalhar na epidemiologia, na vigilância, na gestão e planejamento, na saúde do trabalhador, que era uma área, depois a saúde do trabalhador também virou uma outra residência, mas muitos programas de saúde do trabalhador tinham uma origem também junto com as residências preventivas. E essa especialização era mais ou menos organizada pela força que tinha o departamento. Então, o departamento preventivo da Unicamp, na época, né, a gente tinha o Gastão, Cecílio, Merri, como professores, tinha uma força muito grande na área de planejamento e gestão. Então, era onde a maioria dos residentes acabavam indo, que foi o meu caso. Também tinham bons professores na área de epidemiologia, os que queriam acabavam indo para a epidemiologia, mas era um número muito menor. Em geral, quem ia para a epidemiologia era quem já ia fazer opção pelo mestrado na área de concentração em epidemiologia. Então, o que a gente viu, né, foi essa caracterização, primeiro, assim, de residências com programas bastante distintos, sem ter uma unidade, sem ter uma atualização nos seus programas para as necessidades de formação em saúde coletiva, né, do campo, como o campo desenvolveu, e desenvolveu muito, desde os anos 90, né, 2006, quando a gente fez a análise. Uma não atualização para as necessidades da formação de um gestor em saúde, né, para que vai trabalhar, seja na gestão de um serviço de saúde, ou seja na gestão do sistema, e muito, então, influenciadas pelo perfil de produção do departamento, né, dos professores do departamento. Um pouco isso que a gente analisou, um pouco a síntese. E ao mesmo tempo, né, a gente também, acho que fez a discussão da importância de uma formação generalista em saúde coletiva, ainda que você vá se especializar depois. Falando isso como o médico generalista que vai depois se especializar na epidemiologia. É muito diferente, e aí já tentando trazer hoje para a situação do Covid, um cara que vai coordenar um serviço de vigilância, que tem uma formação generalista em saúde coletiva, que conhece política, planejamento e gestão, conhece ciências sociais, do que quem conhece só epidemiologia, que conhece só as ferramentas da epidemiologia. Quem conhece só as ferramentas da epidemiologia tem mais dificuldade de conhecer, né, o conjunto das políticas de saúde, o pensamento e a teoria de planejamento e gestão em saúde, o conceito, né, a discussão de determinação social da doença, ainda que a epidemiologia hoje já trabalha bastante com isso, mas, assim, a formação generalista, para depois que você vai ter uma especialização, te dá mais ferramentas para entender e para intervir sobre as políticas. A mesma coisa um gestor, né? O cara que faz só um curso de gestão em saúde e não conhece as ferramentas da epidemiologia, não consegue trabalhar com indicadores de saúde, fazer análise de situação, é um gestor que tem muita limitação, né, que vai analisar só a questão da organização do serviço, né, a parte mais administrativa. Então, você fica uma coisa, né, falta uma perna, né, nós trabalhamos com saúde, então você tem que ter a compreensão do processo de saúde-doença, da determinação do processo de saúde-doença. Eu acho que essa formação generalista em saúde coletiva que oferece. Nas graduações, a gente não consegue dar isso. As graduações em saúde, o que se dá na graduação, o que se dá de saúde coletiva nas graduações de maneira geral, né? Acho que elas não conseguem, elas passam pela superfície só do campo. Então é um campo muito especializado. Não estou falando das graduações em saúde coletiva, que acho que é uma outra questão. Mas o que se dá de saúde coletiva nas graduações em geral. Então você precisa, de fato, para quem vai trabalhar com gestão em saúde, com epidemiologia, nas diferentes especializações, precisa dessa formação mais generalista. Então, a gente termina o artigo chamando a atenção, né, para a necessidade de se ter políticas que valorizem essa residência, de ter uma discussão que atualize essas residências do ponto de vista do que
né, elas devem informar de conteúdos que devem ser abordados, dos cenários de prática que os residentes devem passar para desenvolver a sua formação. E a gente propõe também essa discussão que eu falei um pouco, de como é que você poderia tentar combinar melhor a formação de medicina de família e comunidade com a formação depois em gestão, sei lá, fazer um R3, R4, na área. A gente também coloca na discussão, né, atualização para fazer uma formação multiprofissional, né? Na época a gente estava no começo da discussão das residências multi, você perguntou também, e a gente identificava que ainda que você guarde, né, núcleos específicos das profissões, mas a formação em saúde coletiva deve ser num campo multiprofissional. E essa discussão deveria ser feita. Eu acho que isso atualizou um pouco as residências. Hoje, por exemplo, a residência da Unicamp é uma residência multiprofissional em saúde coletiva. Não sei como é que estão as demais no país, porque eu depois não continuei dando sequência nesse estudo. Mas eu acho que essa é também uma questão que a gente provocou na época para atualizar a organização dos programas. Obrigado, Adriano, pela introdução aí, fazendo um pouco do resgate, né, do que é que vocês trabalharam nessa pesquisa, quais foram os achados, o que é que está documentado lá nesse artigo. De fato, a gente tem, por exemplo, a residência da USP, que é uma das residências que a gente já teve notícias ativa, né, quem está coordenando é o Ricardo Teixeira, inclusive. É uma residência que tem feito um R1 completamente integrado com a residência multiprofissional. Aqui no DF tem uma residência em gestão também, que é uma residência multi, né, e que a gente vem discutindo uma perspectiva de integração entre a residência de medicina preventiva e essa residência multi também. Então, eu concordo contigo, acho que esse é um movimento bem importante, ainda que a gente siga com a dificuldade formal, inclusive, de serem programas diferentes, né. Houve uma decisão, quando se criou as residências multi, de manter as residências médicas separadas, né? Isso é uma coisa para todas as residências. E para nós, particularmente, esse tema da interdisciplinariedade, da multiprofissionalidade, é um tema muito caro, né? Uma das coisas que sempre surgiu, provavelmente os residentes devem perguntar isso mais especificamente depois, né? Mas no contexto de uma residência como essa, Adriano, que tem um caráter tão interdisciplinar, né? De envolver pessoas que se formam juntas. Você falou dessa especificidade do núcleo, né? Do núcleo das graduações específicas. O que é que você identificaria, como pensando nesse campo da gestão, da epidemiologia, qual é o papel mais específico aí do núcleo da medicina nesse trabalho em torno da questão da saúde coletiva, do sanitarismo, né? Queria te ouvir um pouquinho a respeito disso. Então, acho que a compreensão do processo de trabalho e a capacidade de intervenção sobre o processo de trabalho de cada profissão é uma coisa que é do núcleo, né? Então, os profissionais de enfermagem têm mais capacidade para discutir a organização do processo de trabalho de enfermagem. Nutricionistas, fisioterapeutas, que compõem o núcleo da saúde coletiva com o trabalho. A mesma coisa acontece com o médico, né? Então, você ter capacidade de compreender e intervir sobre os processos de trabalho médicos, enfim, acho que essa é uma questão do campo. Mas eu acho que a boa parte hoje da formação, né, ela já está mais multiprofissional. E na multiprofissionalidade, acho que essa é a grande vantagem, né, do nosso campo, de poder estar compartilhando. E não só, né, hoje com profissões de saúde. Eu acho que hoje a multiprofissionalidade no campo da saúde coletiva exige que a gente também trabalhe cada vez mais com outras profissões, né? A gente, no Brasil, tem muita tradição de trabalhar com cientistas sociais, né? Então, os cientistas sociais nos ajudaram a ampliar a compreensão sobre o processo de saúde e doença, ampliar a compreensão sobre, né, a configuração das práticas de saúde. Mas eu acho que, para além também, acho que hoje, por exemplo, né, eu fiquei 3 anos
fazendo pós-doutorado. E fora, tanto na Europa, como nas universidades americanas, hoje você tem um grande número de economistas, estatísticos, né, que trabalham no campo e que eu acho que também se beneficiariam muito de ter uma formação mais ampla em saúde coletiva, para não fazer só conta, né, mas para compreender o processo de saúde. Acho que hoje, né, se eu pensar o que representa a saúde do ponto de vista, né, do mercado de saúde, tem um mercado que mexe com 10 trilhões de dólares por ano, então mexe com 8, 9% do PIB dos países, né? Nos Estados Unidos chega a absurdo de 18%. Então, é uma importância significativa, custos crescentes em saúde. Então, você tem cada vez mais economistas especializados em saúde, mas com uma formação de base econômica e com pouca bagagem para compreender os processos de saúde e ter uma dimensão do que representa as contas que eles fazem, né, e as orientações que fazem, às vezes, de austeridade, né. Então, é fundamental a gente ter economistas que compreendam o campo da saúde e eu acho que então, esse é um movimento que não tem volta, né, pela configuração da saúde. O que a gente tem que fazer é trazer né, acho que essas profissões para dentro do campo da saúde coletiva, aprender com eles, porque tem muita coisa que a gente pode aprender. A avaliação econométrica é fundamental hoje para a gente fazer avaliação de políticas de saúde. E para avaliar impacto, fazer custo-efetividade do que se incorpora de tecnologias. Esse é um campo importante dos sanitaristas, né, que os sanitaristas têm que estar preparados para lidar. Hoje, a discussão de tecnologias é fundamental você ter capacidade de fazer avaliação, né, de estudos de avaliação econômicos, e não precisa necessariamente fazer sozinho, né, então você tem que trabalhar junto com quem tem a condição de fazer esses tipos de estudos. Então, acho que, assim, talvez a discussão mais importante hoje, é importante fazer a discussão do núcleo, sem dúvida. Na residência, acho que o núcleo ter uma inserção na prática clínica é importante, ainda que isso vá ser depois residual na atuação dos sanitaristas. Alguns sanitaristas depois optam por continuar e fazem um trabalho muito bacana, trabalhando em diferentes áreas. Por exemplo, uma das minhas colegas de residência na época, era minha R2, a Carol Shakur, ela terminou a residência e foi trabalhar com médica por um tempo, fez uma experiência na gestão, depois trabalhou com médica no consultório na rua. E a formação dela de saúde coletiva dava ferramentas para lidar com aquela situação, que não é uma situação simples, né, se lidar com as situações de saúde. Então, a bagagem, a ferramental que a residência te dá também a possibilidade para ter uma prática clínica mais ampliada, mas eu acho que hoje esse campo, né, da formação clínica, ele já está ocupado pelas residências, ocupado e bem ocupado pelas residências de medicina de família e comunidade. Acho que hoje a residência de preventiva, ela deve né, formar um profissional que tenha condição de gerir o sistema de saúde, que tenha condição de gerir serviços de saúde, e isso faz muita diferença. A gente teve situação de médicos de família que ocuparam espaço de gestão e acho que por saber medicina de família sabe fazer gestão, não sabe. Confunde o que é financiamento com pagamento de serviço, e aí propõe uma política de revisão do modelo de financiamento do sistema de saúde, confundindo transferências intergovernamentais com métodos de pagamento de serviço, né? Que é uma aberração que foi feita, que infelizmente pode ter um impacto bastante negativo na nossa política da atenção primária brasileira. Fiz pouco essa discussão no artigo recente que publiquei na Ciência Saúde Coletiva, sobre o que era o Brasil Previne, para ser mais dar nome aos bois. Enfim, então acho que a formação, né, preventiva, ela tem que
preparar o profissional para lidar. E aí eu acho que o campo é gigantesco, né? A necessidade é enorme. Talvez as residências não vão, talvez não, certamente as residências não vão dar conta de formar em número a necessidade de gestores que a gente tem, mas a residência deveria ser o espaço de formação de um certo núcleo pensante do movimento sanitário brasileiro com capacidade de pensar na intervenção de políticas de saúde, na construção de políticas de saúde, né, na gestão do sistema. Acho que faz muita falta a gente não ter mais, né, uma formação em massa. Quando teve um movimento de formação em massa, gerou o movimento sanitário brasileiro. Você vê a potência dessas residências. Né, se a gente for pegar hoje quem são os grandes nomes, né, da saúde coletiva brasileira, muitos fizeram, né, esses programas, e lamentavelmente a gente acabou não tendo continuidade nisso. O Juan Ferraz é um dos nossos residentes, né? Pediu para fazer uma pergunta. Eu vou passar a palavra para o Juan. Depois eu quero dialogar com algumas questões aí que você colocou, mas eu vou primeiro passar a palavra para o Juan. Juan, por favor. Olá, boa noite a todos. Conseguindo me ouvir bem? Sim. Tudo bem. A primeira pergunta, antes que eu me esqueça, é o nome desse artigo que você acabou de citar, onde você discute essa questão que você estava abordando. Mudanças no financiamento da atenção primária à saúde no Brasil, avanço ou retrocesso? E aí a discussão que a gente faz é que tem um verniz de modernização, né, de utilizar metodologias, né, de mudança de modelo de pagamento por captação, pagamento por desempenho, que são modelos importantes para já bem testados, tem vantagens quando você utiliza para pagar serviço, prestação de serviço, não para financiar sistema, né? E o que o Ministério faz, ele financia sistema, ele financia o recurso que é transferido do Ministério da Saúde para os municípios, financiam os sistemas municipais de saúde. Essa discussão é super importante, porque a gente só teve a expansão da rede básica brasileira porque teve o PAB. O PAB, antes do PAB, só recebia dinheiro do Ministério da Saúde quem tinha capacidade de produção. E se tinha um grande número de municípios que não produziam nada porque não tinham um serviço de saúde. Então, com o recurso do PAB, se possibilitou criar uma rede assistencial, e essa rede assistencial, né, que se expandiu, foi o que permitiu a gente ter uma evolução muito positiva na ampliação de cobertura da família, cobertura de vacinação. Agora, você criar um condicionante para que os municípios recebam. Quem não tiver equipe não vai receber. É um retrocesso que a substituição do PAB por essa forma de pagamento por equipe, né, cria essa situação. Não é que não deva ser incentivado você ter pagamento por equipe, quanto mais por equipe não, por pessoas cadastradas. Acho que tem que estimular o pagamento por desempenho. Acho que isso é positivo. São coisas. Agora, não pode substituir, né, o cálculo de transferência que era feito per capita, porque você cria, né, uma situação de um certo risco de você ter uma reversão, ainda mais num cenário de austeridade. Então, o que nos parecia, né, é que aquilo era muito mais uma estratégia, dentro de uma discussão de modernização, uma estratégia de racionalização e de redução, né, de recursos para atenção primária. Eu compartilhei o link do artigo que você citou aí, para quem tiver interesse, nos comentários. O Juan quer complementar a pergunta, né? Então. Sim, Tá liberado, tá. O Felipe, acho que ele começou fazendo uma pergunta que ele meio que já previa, né, sobre o papel mais médico, talvez, nesse mundo tão multidisciplinar.
foi uma angústia nossa que a gente levou a ele, até para a gente começar uma conversa sobre isso e conseguir entender mesmo o nosso papel, qual é o papel do outro, né? Não necessariamente para delimitar, mas, enfim, para começar a tecer esse tipo de conversa. E eu gostaria de emendar nessa pergunta, talvez indo no mesmo sentido, para... Se você tem uma visão, assim, talvez mais geral, sobre colegas médicos sanitaristas, eu gostaria de ter uma ideia de onde eles atuam, geralmente. Se você tivesse que, talvez, utilizar a proporção para responder isso, por exemplo, uma porcentagem vai para assistência, uma porcentagem costuma ir para epidemiologia, o que você teria para dizer sobre esse campo pós-residência, né? Sobre onde a gente atuará. Eu lembro que nesse artigo que a gente trouxe para essa conversa, você até cita que uma das principais carreiras para quem deixava o programa de medicina preventiva e social eram os concursos públicos, mas que isso foi diminuindo ao longo do tempo. Acho que cita até uma extinção em 1980 de algo assim. E hoje em dia é extremamente raro a gente ver concurso público para médico sanitarista, a valorização desse profissional de maneira geral e dessa parte específica que somos todos nós aqui, os médicos sanitaristas. Então, não sei se deu para compreender a pergunta. Qual é o nosso campo de atuação pós-residência? O que você vê? Seja ele público ou privado, o que você vê? Eu acho que, assim, o campo é muito organizado pelo que você faz durante o programa, né? Então, os programas que incentivam a formação de epidemiologistas, o pessoal acaba indo para a vigilância. Os programas que incentivavam a formação de gestão e planejamento, pessoas iam ocupar cargos na Secretaria de Saúde, ou própria política, né? Hoje a gente tem um senador, que é o Rogério Carvalho, que foi residente lá do Preventivo. E muitos vão para a academia, né? Ficam na academia. Dos meus colegas, né, uma boa parte está na academia, tem um pé na academia e tá na gestão de serviço, né, coordenando o hospital, coordenando a unidade básica, ou na gestão do sistema. A verdade é que, assim, a gente está tendo também uma mudança do SUS e que isso impacta nas carreiras, né? Hoje, por exemplo, se me convidasse para ser secretário de saúde de novo, teria muita dificuldade de aceitar, porque a condição de você assumir o cargo de secretário hoje você compromete teu nome, você responde ao Ministério Público por não fazer o que você deveria estar fazendo, porque você não tem dinheiro para fazer, e você responde ao Tribunal de Contas porque você está gastando mais dinheiro que você tem. Então, você fica no bico do corvo, né? Então, é uma coisa bastante complicada. Hoje, ser gestor do SUS é uma profissão de risco, né? É muita gente boa, o caso aí do DF, né, que vocês estão vivendo aí, do Eduardo Age, um cara que dedicou a vida ao SUS, 30 anos, estava na gestão da secretaria, deu um parecer, está preso. Então, é uma situação, está chegando nesse limite. Mas, assim, revela um problema estrutural do SUS. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir e sanitarista tem que fazer essa discussão. A gente não faz um diagnóstico ainda quais são os problemas estruturais do SUS que a gente precisa enfrentar. E um deles, eu acho, é assim, você ter, né, uma carreira de gestores que organize o sistema em regiões de saúde. A gente tem carreiras hoje no SUS que são carreiras ofertadas pelas prefeituras ou pelas secretarias de Estado. Então, não são carreiras do SUS, são carreiras da prefeitura, das secretarias ou do Ministério. O Ministério também praticamente não tem mais carreira.
Então, de fato, você não tem mais esse espaço que deveria ser o espaço que deveria ofertar, né, deveria ser o grande espaço de atuação do sanitarista. A gente tem uma fragilidade estrutural no SUS que a gente não criou espaço para isso, né? Então, acho que esse é um problema. O mercado privado, o setor privado, tem visto cada vez mais importância desse gestor, desse cara em saúde, que conhece a saúde coletiva, que conhece sistemas de informação, que conhece, né, lidar com políticas de saúde, que conhece a gestão de serviço, a gestão de sistema. E aí acho que a nossa formação é muito mais voltada para a gestão de serviço e pouco para a gestão de sistema. Tanto é que eu acho que assim, a gente tem fragilidade em compreender os problemas estruturais do sistema de saúde brasileiro e intervir sobre esses problemas. Claro que não é simples intervir sobre o sistema de saúde para resolver o plano de financiamento, mas a questão da governança do sistema, como é que você aumenta a capacidade de governança do sistema, como é que você cria outro tipo de relação público-privada, porque vai para sempre existir dois mundos, o do público e do privado. Outros sistemas de saúde, acho que esse é um campo para a gente estudar mais também, outros países organizaram melhor isso, definiram o que é o público, definiram o que é o privado e criaram um tipo de relação. Então, eu estou dizendo assim, acho que não são só questões da residência de preventiva, são questões do campo da saúde coletiva, mas que as residências deveriam tratar. A análise comparada de sistemas de saúde, por exemplo, que hoje é um campo de conhecimento fundamental para o sanitarista. Compreender como é que é. E cada sistema de saúde, eles se atualizam com muita frequência. Se for analisar o sistema de saúde inglês, né, que é a nossa referência, eles estão em constante processo de reforma, vários retrocessos acontecendo, mas mudanças importantes. Mesmo outros sistemas que a gente critica mais, sistema tipo seguro-saúde, né, tem feito avanços muito interessantes, né, o sistema alemão, como é que você organiza, não diferencia tipo de atendimento se o cara tem um plano privado, que aí ele faz opção, né? Então, esses são, acho que, assuntos super importantes, mas voltando, né, o setor privado, acho que tem cada vez mais visto a importância de você ter formação nisso e tem investido na formação, né? Então, tem organizado cursos, não na forma de residência, né, mas tem buscado formar gente que trabalhe na área de, né, nisso que a gente trabalha, que é o nosso núcleo da preventiva. Adriano, a gente tem a Carol, o Duzi, o Roberto Duzi, que é um dos nossos preceptores, e o Vinícius Chimenez, que também está na preceptoria do nosso programa. Grande Vinícius Chimenez, um grande abraço, camarada. Tamo junto aí, Maçudão. Tamo aí. Eu vou passar a palavra para a Carol primeiro e depois a gente segue. Por favor. Oi, gente, boa noite. Na verdade, a pergunta que eu tinha era bem relacionada ao que o Juan falou, ao que o Juan perguntou. Na verdade, eram várias perguntas derivadas disso, né? Que a gente hoje tem uma dificuldade muito grande de entender qual é o papel do médico sanitarista e também com relação ao mercado de trabalho. Eu não sei se é algo particular aqui de Brasília e da cidade que eu vim, mas eu tenho visto que essa residência tem um componente político muito forte, principalmente com relação ao mercado de trabalho, quando a gente está falando do setor público, né, do SUS. E isso me deixou um pouco preocupada, porque ou é indicação política ou é por um concurso. Concurso a gente não sabe quando vai ser, como vai ser, nem nada, e indicação política eu acho que não é muito minha praia, não. Eu queria me sair dessa parte. Então, levando em consideração que a gente não tem mais aquele SUS como a gente via, aquele sanitarista que tinha um forte, que era um forte componente dentro do SUS, ainda é, na verdade, mas a gente não tem tido tanto espaço assim. Eu queria saber o que você acha de que seria viável a gente ter algum componente privado dentro da nossa residência e também algum componente da parte de administração,
né? Porque eu acho que a gente não tem nada disso, a gente acompanha os gestores, né, nas UBS que a gente tem ido, pelo menos na R1 são UBS, a gente acompanha os gestores e que nem sempre tem aquela formação para isso e tal. Não estou falando da UBS que eu estou de forma alguma, muito pelo contrário, adoro lá. E não, é sério, não é mesmo. E então a gente meio tipo assim, fica à mercê da pessoa que a gente está acompanhando. E eu acho que às vezes a gente pode pegar um pouquinho disso, não tem nenhum componente administrativo, nem nada dessa parte. Tá, são várias questões aí que você coloca, né, muito interessantes. Vou tentar passar, se eu vou conseguir responder tudo, mas pelo menos algumas delas. Bom, acho que vocês aí em Brasília têm uma grande vantagem, né, de estarem no espaço da burocracia brasileira. Então, vocês têm possibilidades de fazer coisas no Ministério da Saúde, na Secretaria, né, do Distrito Federal, em municípios, né, das cidades satélites. Vocês têm um espaço bastante... Vocês têm o CONAS, vocês têm o CONASEMS, vocês têm a OPAS, vocês têm aí um monte de lugar super bacana que é super legal de fazer formação. E, ao mesmo tempo, vocês têm um setor privado muito forte. Eu acho que o sanitarista hoje ele tem que compreender como é que é a dinâmica do privado, para lidar com isso, para regular melhor o privado. Eu acho que o papel do sanitarista hoje, né, formado nas residências públicas, é para trabalhar no SUS. Mas o SUS tem que ter uma melhor compreensão de como é que o privado se relaciona com o SUS. E para fazer uma melhor coordenação e regulação desse setor. Não dá para isso aqui ficar um mundo paralelo que, né, então, deixa o privado lá. Eu acho que esse é um desafio mesmo. Como é que a gente compreende, entende a dinâmica, lida e regula o setor. Acho que quem quiser depois numa residência trabalhar, eles têm espaço também de formação que dá para fazer. Com relação à parte da questão, né, dos preceptores, eu acho que tem, como a gente não tem, né, essa coisa da trajetória, de carreiras, né, de gestão, você tem uma certa fragilidade, mas eu trabalhei já com muito gestor competente, qualificado nas secretarias de saúde, nas próprias unidades básicas de saúde. Aí tem que ver, né? A gente tentava, nos nossos programas, tentar identificar aqueles espaços que eram espaços estratégicos, onde o residente podia aprender na vivência, podia desenvolver as ferramentas de gestão que precisaria ter para ser um gestor, né? E esse componente da política, né, isso um pouco faz parte de quem trabalha na gestão, né? O que talvez tem que diferenciar o que é política de formulação de política de saúde do que é a política institucional, né, que está colocada. Eu acho que a gente tem que desenvolver sanitaristas que tenham capacidade de pensar as duas coisas e compreender a diferença das duas coisas, ter capacidade de formular a política, mas na linha do policy, e saber que para implantação dessas políticas de saúde, você também tem que ter habilidade para compreender e intervir sobre o politics, né? Então, entra mais no campo da ciência social, de compreender a política como instrumento de ação humana, né? E hoje a gente vive um momento, né, muito de negação da política politics, né? Mas sem a politics a gente não consegue fazer nada de policy. Então nós temos que ter capacidade de fazer as duas coisas, né? Não sei se eu respondi, mas acho que é bastante coisa. Nesse particular que você está comentando, eu queria só fazer um comentário adicional, né, Adriano, porque a gestão ela tem um componente político, né, político no sentido da questão do poder mesmo, da distribuição do poder, da forma como
as coisas que são verdadeiras circulam e se estabelecem como verdade, ou das definições, que é muito importante, mais até do que a questão técnica, muitas vezes. Então, essa relação entre técnica e política, que é uma discussão que pode se aplicar em várias áreas, na nossa área é particularmente crítica, né? Eu vou passar para o Duzi agora, a Mônica Sampaio, que também colabora com a residência, também está aqui. Eu não consigo adicionar você por enquanto, tá, Mônica? A gente cabe 6 aqui aparecendo no vídeo, então a gente vai fazer um revezamento. Duzi, você está nos ouvindo? Se quiser, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Bom, abri o microfone. Estou sendo ouvido? Ouvimos bem, só não te ver. Sim. Tá, ok. Então, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer ao Adriano por essa oportunidade que ele está dando para nós nessa discussão que os residentes até apresentaram. E eu queria levantar 3 aspectos para o Adriano comentar, que seria, em primeiro lugar, ligado a uma citação que ele fez da importância dos cientistas sociais nos programas de residência em medicina preventiva e social. Há cerca de 15 anos eu estava num evento e na mesa tinha um sociólogo e ele fez a seguinte consideração: a proposta do SUS, quer dizer, tem muitos anos isso, né? Eu não vou repetir as palavras corretamente, mas a ideia a proposta do SUS é uma proposta que tem a ver para uma sociedade que investe nas pessoas. O Brasil, ele funciona no marco de uma sociedade capitalista. Logo, nós temos uma profunda contradição de uma política de bem-estar social num país cuja o investimento está com outra diretriz. Então, prepare-se que vocês vão viver um mundo de agonia do SUS, porque ele vai ser bombardeado o tempo inteiro, porque ele é custo para um país capitalista. Ele é só custo, ele não é investimento. Um país que não valoriza as pessoas. Então, foi essa fala assim, desse sociólogo, não recordo o nome dele, ele acho que era ligado ao UERJ, se não me engano, não tenho certeza. Então, isso é um aspecto que tem a ver com a resposta que você deu há pouco, e se seria interessante, seria possível você entrar nesse aspecto. Agora, os outros 2 comentários que eu queria fazer com você, quando você fez o histórico da residência, você citou muito o processo dos anos 70, 80, 90, né? Você citou um racha da medicina social com a medicina de saúde da comunidade dos anos 80. E ali nos anos 80, foi quando eu fiz a minha residência em Ribeirão Preto, 87, 88, então eu assisti esse processo um pouco de perto, e eu tenho dois fenômenos ali acontecendo que eu achava importante você comentar também. O primeiro é que as referências de elaboração para a saúde pública que existiam na época, né, você citou o Arouca, vinha muito dessa concepção do leste europeu, né? Com um caminho via Asa Cristina Laurel do México e Jaime Braille do Equador, que eram figuras ligadas a essa concepção. Eu não sei se eles eram stalinistas, mas acredito que sim, mas ligada à concepção do leste europeu, que viveu a derrocada, né, com o desfecho da queda do Muro de Berlim de 89, e que desarma, né? Ali já estava um processo, né, desde 86, com Gorbachev, um processo de desmonte de todo um segmento científico de porte que dava retaguarda para esse grupo que sustentava por trás, né, desde a Alma Ata, toda a elaboração que movimentava a reforma sanitária brasileira com essa liderança do Sérgio Arouca no Brasil. Então, assim, como é que você relaciona
esse componente dessa época com esse processo que você descreveu do que passava pela residência médica, de medicina social preventiva. E o terceiro componente da conversa aí é um depoimento meu, né, de eu ter vivido isso, porque eu tive uma atuação na Associação de Médicos Residentes e tal, e para mim é muito marcante, depois de uma greve dos residentes, uma greve nacional, em 87, em que todas as residências buscavam um respeito em função, no mínimo, a remuneração, e se colocavam como força de trabalho que sustentava o funcionamento dos hospitais. E nesse fenômeno, né, que transcorreu a década de 80, paralelo a um movimento sindical geral que acontecia, que turbinou a projeção do PT, de Lula, CUT, etc. Mas inserido nesse processo havia esse movimento sindical dos residentes que conquistou um respeito e uma remuneração boa e uma condição diferenciada para os residentes na época. E na condução do movimento se destacavam os residentes, nas instituições, nas associações de residentes, se destacava a presença dos residentes de medicina social preventiva. A ponto de, numa reunião da Corem de São Paulo, conduzida pelo Rui Bevilacqua, que tinha sido o autor do manual de cirurgia que eu usei na minha graduação, ele conduzindo essa reunião de Corem, a irritação dele nessa reunião com o programa de medicina social e preventiva era imensa. Entendeu? Ele irritado porque, entendeu? O que esses residentes fazem, querendo desmoralizar e querendo desqualificar a nossa participação na reunião, entendeu? E ele extremamente irritado por identificar esse papel de liderança. Paralelamente, eu sentindo no departamento onde eu estava sendo formado essa mudança de prioridade dos próprios professores, né? Os professores um pouco deixando de lado a residência e se dedicando à pós-graduação, que eram concorrentes, né? Nós tínhamos até disciplinas que a gente fazia com os mestrandos, né? Lá em Ribeirão Preto. Então, quer dizer, tem esse fenômeno também de um papel de movimento sindical, de liderança dos residentes e de uma necessidade de falar, vamos cortar esse grupinho aí que lidera os residentes e procura valorizar o componente de um sistema de saúde, né, uma proposta de sistema de saúde emancipador, um sistema de saúde que dá resposta à população no sentido dela ser protagonista no processo de organização do sistema de saúde, porque esse processo ele aparece com essa tonalidade sindical que eu estou te falando, mas nos bastidores havia o quê? Um conflito que aparecia pelas próprias repercussões da 8ª Conferência Nacional de Saúde e dizer, o processo tem que estar na mão da sociedade e do controle social, e não no mão de burocratas que vêm dessa experiência, né, do INAMPS, do NPS, e de toda uma lógica da ditadura militar que se reproduz nesses anos todos, né, de ter um grupo de tecnocratas que procuram dar respostas que não se coadunam com a necessidade da população. Então, esses 3 elementos aí, se você puder comentar, eu acho que seria enriquecedor para entender esse momento de crise que a gente vive, não só do SUS, mas da oportunidade para o médico sanitarista. Cada um é uma tese, né? Como você colocou bem, né? Acho que a primeira questão, eu tentaria compreender essa questão. E por que países europeus, que são capitalistas, investiram em sistemas universais de saúde? Acho que é uma pergunta que tem que ser respondida. O Brasil hoje tem uma realidade latino-americana que a gente buscou construir um sistema universal para tentar vencer as enormes iniquidades que o país enfrenta, né? E não foi só no Brasil que a gente buscou fazer isso. Houve movimentos, né, de buscar construir sistemas de saúde com a perspectiva, né, da ampliação do direito.
Mas eu acho que hoje essa é uma discussão super importante, que sistemas universais, eles são fundamentais para garantir acesso à saúde, mas eles são uma forma de você ter a economia protegida. Olha a Covid. País que não tem sistema de saúde que consegue proteger o povo, tem a sua economia muito mais afetada. O que está acontecendo no Brasil só não é pior porque tem o SUS, mas só está nessa situação porque a gente tem um governo que não governa. Então, eu acho que essas discussões que você coloca, Roberto, são importantes, mas a gente precisa atualizar para as discussões contemporâneas. Quais são os problemas hoje que o Brasil tem, que o sistema de saúde tem, que a gente precisa enfrentar? E eu acho que essa discussão, essa terceira, nós temos que tomar muito cuidado, se caracterizar tudo que é gestor do SUS como tecnocrata, que sanitarista que nós vamos formar. Nós temos que formar gestor. O gestor tem que compreender, acho que o debate que a gente fez, a gente ampliou muito isso, é você tentar fazer um gestor que não seja só uma visão tecnocrática, não fique só com as questões administrativas, mas tenha sensibilidade, compreensão sobre os problemas da determinação social. Então, acho que essa questão é importante. E eu tentaria, respondendo ao segundo ponto, voltar a fazer uma síntese. Bom, como é que a gente, da ruptura que houve, se foi influência da queda do regime soviético, eu não sei. O que me interessa hoje é pensar como é que a gente poderia ver o que é que as residências de medicina de família formam e tem um papel super importante. Eu acho que hoje o campo da atenção primária é indiscutível, que é necessário, e é indiscutível que você tem que ter uma formação especializada. Mas também eu acho que esse é o debate que a gente tem que fazer, que ele não dá conta de formar um profissional que tenha a noção do conjunto das necessidades de saúde, o conjunto das necessidades do sistema de saúde. E aí sim você tem questões de ferramentas do campo da epidemiologia, do campo da gestão, que são necessárias para formar um profissional que venha lidar com essas questões contemporâneas do sistema de saúde. O sistema de saúde ficou muito mais complexo. Hoje, o sistema de saúde, a gestão, fui secretário de saúde. Ser secretário de saúde, governar um sistema que tem serviço de atenção primária, UPAs, CAPs, hospitais, vários serviços especializados, serviços próprios e serviços contratados. Você contrata muito serviço privado, uma boa parte do apoio do apoio diagnóstico, 90% do apoio diagnóstico no Brasil está no setor privado. Você tem que fazer contrato. Como é que você contrata isso? Então, acho que a discussão, o bacana da residência é que você lida com problemas práticos e tem que dar resposta para essas questões práticas. Acho que esse é o bacana, por isso que eu gosto da residência, e acho que deva ser estimulado. Porque senão, se a gente quiser ficar só na discussão teórica, dá para a gente ficar. A gente vai ficar aqui a noite inteira discutindo o que eu acho, o que você acha. É importante discutir, mas tem questões práticas que precisam ser enfrentadas e o bacana da residência é que te permite colocar essa discussão teórica dentro de uma perspectiva prática de formação. Você está com o microfone aberto, você quer alguma coisa, eu posso passar para o Vinícius? Beleza. Então, eu vou passar a palavra para o Vinícius também está... Na verdade, o Vinícius foi o responsável, né? O Vinícius tem essa característica de agitar coisas, e o Vinícius foi um responsável importante aí para que essa residência aqui no DF passasse a acontecer, junto com a doutora Vanessa e outras pessoas na instituição. Então, vou passar a palavra para o Vinícius. Vinícius com a cabeça cada vez mais brilhante. Né? Rapaz, agora eu aderi à moda agora de polir mesmo, cara. Tá ficando até razoável, viu? E aí, Massuda, como é que tá, amigo? Tudo bem? Tudo bom, bom te ver. Melhor agora vendo a Moniquinha, né? Agora... Gente aí, ó, fique forte. Querido, muitas saudades.
Muito bom, Massuda. Te agradecer, cara, essa oportunidade aí no seu tempo corrido de estar com a gente. E, bom, a gente está nesse começo de caminhada aqui em Brasília, mas sempre com o espectador olhando para frente, né? Pensando estrategicamente as coisas. E aí eu queria te trazer 3 provocações, que é o seguinte: acho que você colocou muitas coisas legais, acho que você resgatou aqueles impasses da medicina geral comunitária e a preventiva social, né, nos anos 80, mas nós também tivemos problemas nos anos 90, né, naquele final dos anos 90, onde teve aquele processo de mudança de pré-requisito de acesso, né, às residências, né, e houve também um impasse também do lugar da geral comunitária, que hoje é medicina de família e comunidade, e da preventiva e social, né, se definiu naquele momento, eu acho que de forma acertada aqui, para o clínico que nós precisamos para atenção primária é a medicina de família e comunidade, na época geral comunitário que precisa produzir, mas de certa forma essa ênfase que teve em definir esse lugar acabou deixando um certo vazio, né, para a medicina preventiva e social, né, porque é o que você colocou muito bem na sua fala, né, os programas cada um fazia de um jeito muito diferente, não havia uma certa uniformização, padronização, né, e havia um sombreamento entre preventivo e social e geral comunitária naquela época, né? Então eu acho que ficou muito claro que o clínico que nós precisamos para a APS é o médico de família e comunidade, mas não ficou muito claro que um perfil de gestor, de apoiador para a organização do sistema de saúde, vindo do núcleo profissional da medicina, poderia ter a medicina preventiva e social como um lugar, digamos assim, core, para poder realmente garantir uma capacidade crítica maior. E isso gera problemas para a gente. E problemas que foram se avolumando com outros problemas. Por exemplo, na Paraíba, nos anos 80, muitas pessoas que fizeram preventivo e social não eram médicos. A Rosiana, que foi secretária de saúde, não era médico. O André Bonifácio, que foi do Conasens, não era médico. A Fátima Souza não era médica. Toda essa turma fez residência em medicina preventiva e social. Quando a gente mudou o modelo de regulação da residência na metade dos anos 2000, onde residência médica é com a CNRM e residência multi cria uma outra comissão de residência, isso enfraqueceu muito também os programas da preventiva e social, que tinham essa cara multi já há muito tempo em muitos lugares, né? Então isso trouxe problemas para a gente, inclusive do ponto de vista de atração de público, né? E aí, obviamente, dentro de uma área multi, eu acho que a gente desenvolveu bem capacidades para essa questão da residência em saúde coletiva, em gestão, etc. e tal, mas ficou algo que bastante esvaziado na medicina, né? E eu acho que tem um terceiro problema, Massuda, que também precisa ser enfrentado, que assim, são mudanças do ponto de vista do mercado. O campo da gestão, como você colocou muito bem, é um campo que cresceu muito, seja olhando para o setor público ou para o setor privado, cresceu muito. E aí, obviamente, todo mundo fica com o olho, né, atento para esse, entre aspas, filão, não só de mercado, mas de poder, né? Ou seja, nós estamos falando dos trabalhadores, as pessoas qualificadas que vão participar das grandes tomadas de decisão do ponto de vista desses dois setores, né? E aí também nós temos problemas, porque me parece que esse campo da gestão, planejamento, administração e saúde vai virando uma espécie de formação complementar para as outras áreas. Aí eu faço medicina de família e comunidade, aí faço um R3, vou ser sanitarista, vou ser gestor. Eu fiz anestesia, mas faço um MBA, e aí vou ser gestor. Ou vou fazer um R3 em administração e saúde. E aí, a gente tem um problema muito grande, porque eu acho que a medicina preventiva e social, apesar da crítica do Aroca, muitos programas incorporaram elementos da saúde coletiva e conseguiram ter uma potência analítica que acho que determinadas matrizes do campo de vista da gestão, da formação em gestão, elas não conseguem ter. Elas são extremamente tecnicistas, elas são extremamente gerencialistas, elas pegam dos debates de evidências de forma, como foi esse debate do Previne que você colocou muito bem. Esse debate, para mim, foi um case de uma lógica para tomada de decisão completamente desqualificada, né? Os caras pegaram evidências soltas, descontextualizadas, com problemas do ponto de vista, inclusive, de compreensão do que é as questões dos outros países, trouxeram para o Brasil e causaram um grande problema. Então, a saúde coletiva ensinou a gente a pensar
as coisas historicamente colocadas, a gente pensar as coisas com historicidade. Eu trago das ciências sociais, mas com historicidade. Eu trago da economia, mas com historicidade. Eu trago da administração, mas com historicidade. E aí eu acho que a gente está com um grande vazio hoje no Brasil, porque se a gente olhar os lugares que vem alimentando, aí é um vazio do ponto de vista pensando na medicina, né, em si, né? Se a gente olhar os lugares do ponto de vista que estão abastecendo hoje de gestores, vamos pensar dessa forma, não sei se é o melhor termo, seja o sistema público, seja o sistema privado, ou você tem formações multi de outras áreas profissionais consistentes, traz elementos da saúde coletiva, e acho isso muito legal, e foi um avanço importante, né? E, inclusive é legal essa experiência que você traz de outros programas de medicina preventiva e social que tentam trabalhar com a residência multi, inclusive pegando esse embalo da residência multi, que avançou bastante, mas para dentro da medicina a gente tem uma importação de muita gente que vem com matrizes discursivas extremamente rebaixadas. A própria medicina de família e comunidade, eu sou médico de família e comunidade, acho um campo fundamental, mas a própria epistemologia da medicina de família e comunidade, ela por si só não dá conta de desafios para pensar a macropolítica, os modelos explicativos mais gerais, que eu acho que a saúde coletiva tem, que a gente traz para dentro da medicina preventiva social. Então, eu acredito, Massuda, que hoje retomar a pauta das residências de medicina preventiva e social, retomar um movimento de militância mesmo para dentro da gestão do SUS, pensar uma lógica da gente conseguir reagregar um lugar que a gente consiga, de certa forma, atrair gente militante, gente que consiga realmente estar a fim de fazer um debate mais denso, né, mas com essa pegada da residência, que não é só pensar os modelos teóricos, é pegar os problemas concretos, como você colocou muito bem, e fazer essa reflexão entre realidade e o que foi produzido teoricamente, as novidades, as coisas que a gente vem das fontes que fundaram a saúde coletiva. Só que isso é um movimento que precisa, um abraço, precisa se envolver nisso. Se a gente não tiver abraço envolvido nisso aí, é uma provocação que eu queria colocar para ti, né? Eu acho que o teu artigo que você produziu, né, já tem quase uma década, né, aquele artigo, né, praticamente, tem uma década já, né? Eu tenho uma década aquele artigo, né? Deixou bastante claro, assim, ficou uma pauta completamente solta, né? Então, eu acho que se abraça toma frente disso, fica muito difícil também uma retomada, né? Compreender que para dentro da medicina há uma disputa que tem que ser feita do ponto de vista da formação de especialistas, né, nesse campo, né? E acho que tem uma segunda coisa que é importante, Massuda, que aí eu quero fazer uma provocação para você, nós temos que fazer chamados às pessoas, né? Chamados às pessoas que talvez se sensibilizam com essas questões. E aí eu lembro que o teu artigo foi muito com aquele tema, né? Uma chama que se apaga, né? Quem sabe esse nosso debate de hoje que seja uma chama que se acenda, né? A gente possa produzir aí um documento, um manifesto, algo que a gente consiga provocar as pessoas desse vazio que a gente está tendo. Porque esse vazio que a gente está deixando na medicina, com o poder que a medicina tem, e a gente sabe que tem, abre um espaço para todo tipo de oportunista. Todo tipo de oportunista acha que tem uma bagagem suficiente do ponto porque fez o MBA, porque pegou evidências soltas de outros países e quer importar para cá sem lidar com as questões históricas, faz formações mais curtas, não tem experiência nem da militância prévia muitas vezes, que a gente sabe que isso muitas vezes também tem um saber que é importante, e aí a gente começa a ver uma série de atrocidades sendo produzidas com pessoas que passam um verniz técnico, né, e tentando chancelar muitas políticas por aí. Então, eu acho que vale a pena o chamado, né, para que, quem sabe, as mulheres e homens aí de boa fé que acreditam que a gente precisa fazer essa disputa para dentro da medicina, né, a gente consegue impulsionar um movimento de mais residências de medicina preventiva e social, apoiar as residências que estão muito isoladas, né, como lá residência da USP, da Unicamp, pessoas que fazem um trabalho maravilhoso há décadas, mas estão muito isolados, né? Então, dessa forma, a gente vai criando uma certa rede cooperativa, isso é um trabalho político e precisa ter um certo impulso do ponto de vista também do pensamento para que as coisas consigam disparar, né? Então, eu quis te provocar aí nesse sentido, cara. Só trazendo um elemento, viu, Massuda? Só trazendo um elemento a mais, bem pontualmente, bem rapidamente. Existe uma Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, tá? Eu não sei se quando vocês fizeram o estudo, vocês chegaram a ter...
Oi? Fazer prova de título, inclusive, para especialidade. Isso, que faz prova de título, inclusive. E curiosamente, assim, não por acaso, na verdade, né? Nós, médicos sanitaristas, que nunca buscamos esse movimento, tentar criar alguma forma de associação, que a gente acabou indo para Abraço como um lugar de reunião dos sanitaristas com outros sanitaristas, com outras formações, sem especificidade na medicina, gerou esse tipo de coisa. Porque essa associação, eu não estou criticando a associação, não a conheço, mas a diretoria toda é composta por médicos de outras especialidades que fizeram justamente um MBA, uma gestão. Eu acho que pouquíssimos, se tem algum, são egressos de alguma residência de medicina preventiva e social. O fato é o seguinte, né? Não existe vácuo, né? Se deixar o espaço aberto, alguém ocupa. Então, eu acho que a gente submeteu o nosso artiguinho para a Brasco, a Brasco não quis publicar. A gente publicou na revista da ABEM, que é a Ação Brasileira de Educação Médica. Pra você ver, a Brasco não deu bola para as residências, né? E acho que a gente esperar que a Brasco vá... Não vai ser, não vai sair, não. Eu acho que o que tem que fazer, de fato, é uma organização dos programas existentes. Acho que essa organização, criar um novo... atualizar uma proposta de programa, fazer o caminho que a gente tem que fazer de atualizar requisitos, construir, que foi um pouco o que aconteceu na década de 70 e 80, e aí sim tentar induzir via financiamento os programas. Quem que pode financiar esses programas? É o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Nesse governo, enfim, é impensável que isso possa acontecer. Secretarias estaduais, secretarias municipais podem ter interesse em financiar, mas elas só vão financiar se verem que, nós estamos fazendo um negócio que vai responder uma necessidade de formação de gestores, e eu acho que existe muito espaço para isso. Acho que o quanto o sistema de saúde ficou complexo, o quanto você precisa ter, né, aí, Vinícius, acho que essa questão de trazer a militância, mas desenvolver habilidade técnica, operacional nessa militância para gerir o sistema, é um pouco o que falava Carlos Matos e Mário Testa, né? Como é que você articula a militância? Não dá para... Hoje só o militante não consegue gerir o SUS. Está muito complexo, né? Você tem que... Agora, se não for militante também, você desiste, né? Porque também tá... Então tem que ter essa mistura. E a residência, eu acho que é um espaço que pode, né, combinar isso. O mestrado não dá. Doutorado não dá. Curso de especialização só para quem, assim, já tem uma trajetória, mas também não dá. Acho que, de fato, a residência foi o espaço, né, mais potente. A gente tem que buscar atualizar a sua regulamentação, atualizar as fontes de financiamento, fazer a discussão no SUS, né, dessa questão da carreira de gestor do SUS. Então, acho que esse é um pouco a questão. Assim, a gente tem fragilidades estruturais no sistema que fizeram com que um profissional tão importante como esse, você colocou várias coisas, né? Por exemplo, todas as pessoas que você citou, que fizeram as residências preventivas, se tornaram excelentes gestores, né? O André Bonifácio, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, enfim, tem uma compreensão do sistema. Sem dúvida, acho que a residência deve ter ajudado bastante ele a ter essa formação, né? Então, acho que nós temos um trabalho, né, importante e talvez um primeiro passo é recuperar um pouco dessa nossa história, né? A gente vê... Eu tenho alguns livrinhos aqui que eu carrego desde a época da residência, né? Que são os livrinhos da Brasco ainda, lá antigo. Cadê? Esse aqui, da Ensino, Saúde Coletiva, Medicina Preventiva e Social. Você tem textos da Dona Ângelo que são fantásticos nesses. Só que a gente tem que pegar isso, né, e atualizar para os desafios contemporâneos. Qual o gestor do SUS? Eu acho também que, como eu falei, a residência não vai ser
a resolver o problema da formação de gestão. Vai continuar precisando ter curso de especialização em gestão, vai sempre existir MBA, vai sempre existir curso de formação em epidemiologia, são importantes, né? O curso de especialização em gestão em saúde, enfim, vai ser importante, hoje você como você falou, né? Tem um mercado enorme. Então, vai existir. Agora, qual que é o core? Você colocou bem. Qual que é o core da preventiva? O que essa residência apresenta, né, o que forma? Qual profissional que forma? Quais são as habilidades e competências? Que diferença faz no sistema de saúde? Né? E hoje o diálogo é com a saúde, mas com o sistema de saúde também. Né? A gente tem que ter gente que compreenda os problemas, mas que tenha capacidade de intervenção sobre os problemas, e a intervenção que se faz hoje é pela via do sistema de saúde. Né? Então, acho que esse é o debate aí que vocês estão desafiados a fazer, já que abriram esse programa novo, e parabéns aí a todos por estarem engajados nisso. Certamente a gente vai voltar a cutucar não só você, mas outros médicos sanitaristas que estão espalhados no Brasil aí fora com esse tema, né? Acho que, de fato, a gente precisa... A nossa regulamentação da residência é de 81, né? Então, tem muito trabalho a ser feito nesse campo. Exato, o campo de estágio ainda é o INAMPS. Tá lá. O Vinícius passou no MEC e não mudou isso aí, pô. Na época eu só pensava em medicina de família e comunidade, agora estou pensando em outras coisas. Tudo bem, ampliou a cabeça, é isso aí. Um mais médico. Nossa. Pós mais médicos. Vou passar a palavra para a Mônica, que também é uma das nossas participantes aí da residência, ainda que não formalmente, mas tem participação na preceptoria da residência. Então, gente, boa noite a todo mundo. Queria dar um abraço especial aí à distância ao meu amigo Adriano. Prazer estar aqui contigo. Um abraço para os meninos, para a Helena. Muito feliz de estar aqui com você. E com Vou cobrar um abraço presencial, viu? Deixa passar essa pandemia, nós temos que fazer isso de verdade. Pois é. Se abraçar. Um abraço para os residentes, que eu também nunca mais vi, né? Enfim, a gente teve uns desencontros aí, porque eu estou como colaboradora, né? Então eu participo pontualmente nesse processo. Mas, assim, eu queria dar uma ênfase a algumas questões que vocês já colocaram, né? O Vinícius que colocou muito bem, sobre essa falsa dicotomia aí entre a técnica e a política, né? Existe uma falsa dicotomia que a gente fica, às vezes, capturado, e muitas vezes a gente vai, às vezes, nesse processo de captura para um campo ou para o outro, mas, na verdade, toda técnica tem uma política por trás. Todo protocolo tem uma política por trás, e vice-versa, né? E essa política, ela está explícita e pode ser... O SUS é um projeto político, né? E o projeto político, ele pode ser de inclusão pelo direito, ou pode ser de exclusão. Quantos tipos de SUS se defendem nesse país? Nesses 5.450 municípios, né? Então, existem vários tipos de SUS. Cabe a gente mostrar, né, para os residentes, abrir esse debate e as pessoas fazerem escolhas, né? De que visão de SUS se deseja participar, implementar, e quais são as qualificações, as habilidades, as competências que se tem que buscar para propor, né, esse processo. Então, é um processo, hoje, né, quando se tem que tipo de aposta a gente vai fazer? É um projeto de SUS em defesa da vida, ou é um projeto de SUS em defesa de regramentos, burocracia, né, de formação de, como já foi falado aqui, de burocratas e tecnocratas, ou é um projeto... Porque se for em defesa da vida, tudo se modifica, né? Eu vou buscar, inclusive, minha qualificação técnica para defender a vida.
Isso é um processo, como você bem coloca, Adriano, de militância, mas um processo também de qualificação. Eu acho que a gente aproveita pouco esse olhar sobre o trabalho em saúde mais aprofundadamente, né? Esse campo, por exemplo, da, da medicina preventiva e social, tem vários campos de atuação. A gente fala muito mais fortemente em formar gestor, e às vezes as expectativas dos residentes, eu passei pela clínica, não gostei, não me identifiquei, quero atuar na parte mais administrativa, mais da gestão, né? Mas a medicina preventiva não só atua na gestão, né? Ele pode atuar na pesquisa, pode atuar na clínica, pode atuar na educação. Então, é um leque muito amplo. E aí eu acho que, inclusive, a gente precisa ter sanitaristas nesses diversos espaços. Inclusive, porque eu acho que hoje aí eu coloco também responsabilidade, inclusive, em mim, que estava na CGETS, Vinícius, vocês falaram aí, Vinícius do MEC, né? Felipe Cavalcante também, que é essa coisa que a gente ficou muito focado na medicina de família e comunidade, era importante naquele momento, precisava fazer a discussão do provimento, mas a gente não trouxe o tema da medicina preventiva, era uma oportunidade naquele momento, que a gente estava na gestão federal, uma oportunidade, talvez, com uma força grande que hoje a Abrasco não tem. A Abrasco poderia ser um grande protagonista também desse processo, né? A não ser que nós, possamos tomar a Abrasco de assalto, né? Enfim, não sei. É só uma viagem aqui. Mas essa questão da clínica hoje, eu vejo, com todo respeito à medicina de família, que eu aprendo a cada dia, né? Tem limitações, e que eu acho que a medicina preventiva e social complementaria, né? Articularia esse processo de uma forma mais ampliada, de uma forma, né, esse olhar do território, por exemplo, que a gente tanto pautou em várias lives, em vários sanitaristas batendo sobre essa questão do território, mas a gente percebe que falta ferramenta, por exemplo, na medicina de família e comunidade, falta ferramenta para esse olhar no território. Não é que é melhor ou pior, não estou falando isso. É que são saberes que se complementam e que precisam um do outro, né? Então, eu acho que tem essas questões, eu acho que, não sei se o fórum é Abrasco, não sei se é um encontro de médicos residentes e residência multi em medicina preventiva, mas eu acho que é preciso que a gente possa ativar, né? E hoje eu acho que os meninos, a Carol, o Juan e o pessoal, todos os residentes, sofrem desse vazio e sofrem de uma certa forma dessa lacuna, por mais que haja um esforço muito grande das pessoas que estão conduzindo a residência, mas existe uma lacuna no SUS. Quando eu fui falar, por exemplo, anteriormente na gestão, vamos trazer o pessoal aqui para poder, não para poder vivenciar a gerência, a parte gerencial, não só a clínica, mas não houve um interesse da gerência, né? Então, assim, tem um contexto de também você não destacar a importância. E aí, muitas vezes, eles devem ficar deslocados mesmo, né? Vou para o hospital X ou a unidade X, por mais que você tenha um esforço de alguém que está agenciando ali o processo, né? Mas outras visões
que eles precisam ter, às vezes não tem uma abertura, né? E essa falta de abertura, eu queria dizer para vocês, meninos, que isso vai requerer, na verdade, um processo que vocês compreendam que não está dado, é uma conquista contínua. E esse aprendizado vai se dar muito quando vocês vão, à medida que vocês vão se expondo ao trabalho. Aí vão se expondo ao trabalho, vão se expondo à prática, e isso vai requerer, inclusive, que vocês vão agir militante. Por mais que a gente queira, digamos assim, alguns, né, separar, não tem jeito. Essa área tem um agir militante aí muito forte, desde o processo de formação até o processo de atuação mesmo na prática. Eu comento aqui, como é que... Pode seguir. Então, primeiro, dar um abraço na Mônica, dar um abraço no Armando Rage, que eu vi que fez um comentário aí, no Paulo Navarro. Eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil desenvolveu muita experiência com o SUS. Não foi pouca o que a gente desenvolveu. A gente tem um sistema super complexo e que a nossa formação não dá conta de lidar com essa complexidade. Eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais isso. Acho que a gente acaba restringindo nossa discussão na atenção básica, que é importante, fundamental. Eu acho que tem uma discussão entre os médicos de família, se é mais coletivo, mais clínico. Eu sou sempre da síntese, acho que tem que fazer uma coisa mais... acho que esse povo que traz o referencial europeu e canadense não consegue dar conta de lidar com a complexidade da situação brasileira. A situação brasileira você tem que lidar com o coletivo, você tem que... Não dá para fazer clínica só no consultório. As unidades básicas de saúde brasileiras, elas trabalham no território. Essa questão é fundamental. Não trabalha no território sozinho, porque não consegue, tem que ter equipe, tem que ter agente comunitário, enfermeiros. O Brasil construiu um modelo super sofisticado de atenção primária. Eu acho que é o modelo mais sofisticado do mundo de atenção primária. Nenhum país tem NASF, como a gente tem. Nenhum país conseguiu organizar especializações de equipes de saúde da família para atender população em situação de rua, para atender população indígena. Alguns indígenas têm, mas é programa, não é essa coisa de organizar, tipo modelo saúde da família, saúde prisional. Então, a gente pegou esse campo, né, que a gente desenvolveu muito, né, que era essa simbiose da saúde coletiva brasileira, o pensamento da epidemiologia, o pensamento da ciência social, do entendimento cultural, a realidade brasileira, que é, né, essa desigualdade absurda, e foi criando ferramentas. Então, assim, não era para ficar na atenção primária, mas só na atenção primária, o quanto a gente desenvolveu né, políticas. Claro, como a Mônica colocou, a gente tem realidades super distintas nos 5.570 municípios brasileiros e dentro do próprio município, né? Em Curitiba, se fosse pegar a gente pegava as unidades básicas de saúde, tinha muita diferença entre elas em relação ao que faziam, o que produziam. Dependia muito do compromisso aí, né, ético-político dos profissionais de saúde, de querer fazer não só um programa, uma ação programática, mas essa coisa da defesa. Isso é muito Brasil. Essa militância na saúde é coisa do movimento sanitário brasileiro. Não tem em outros países uma coisa, né, com essa pegada. E acho que é muito pela realidade que a gente vive no país, que tem que superar. O sistema de saúde não é só para produzir saúde, é para produzir saúde também, mas é para superar a desigualdade, é para ampliar direito. O SUS é fruto disso, né? O SUS não nasceu de reforma governamental como na grande maioria dos países europeus, né? Mesmo países que têm sistemas universais, surgiu da ação da sociedade civil. O que está segurando um pouco esse desgoverno todo
é um pouco a ação da sociedade civil no enfrentamento da pandemia. O SUS nunca foi tão reconhecido, né? A importância do SUS, hoje no Campeonato Brasileiro, lá os juízes entram agora com o símbolo do SUS na camiseta, coisa que... o SUS nasceu dessa organização da sociedade civil brasileira, né? Então, acho que tem que compreender, para compreender o SUS, os seus avanços e as suas fragilidades, né, que são grandes e graves também, as fragilidades, que a gente não consegue, a gente tem que enfrentar a questão da governança, não dá para o SUS ficar só mais com as prefeituras, né? Com a municipalização foi importante naquele momento dos 90 para descentralizar serviço, mas quando você agrega complexidade, você não dá conta. A regionalização no Brasil não existiu. A gente não tem uma organização regional, não define orçamento, não define, pode ter até instância de regulação, mas muita precariedade. Então, essa questão, qual que é o papel dos estados na organização dessas regiões? E aí eu acho que esse é um espaço, talvez, de núcleo do sanitarista, que você está falando de medicina. Tem algumas questões especializadas, política do câncer. Como é que organiza isso no SUS? A gente já avançou muito, mas tem enormes iniquidades no Brasil em relação à política do câncer. E várias outras especialidades, pegando o câncer só, é um problema, a população envelhecendo, um problema que se torna mais prevalente. Então, a gente tem que olhar para a saúde, para a atenção básica, mas também tem que olhar para o câncer. Como é que a gente organiza e cria uma política, né, generosa, diminui desigualdade no acesso às tecnologias? Como é que analisa quais são as tecnologias? Hoje você tem medicamentos quimioterápicos, né, imunobiológicos de altíssimo custo. Como é que você avalia o que é que vai ser incorporado? Não, isso tem que ser objeto de discussão, né, de uma residência de preventiva, talvez não no primeiro ano, mas segundo ano, quando você vai pegando coisas um pouco mais complexas. Então, o que eu acho é que, talvez, né, a síntese que a gente precisa fazer, precisa ter uma formação, tem que ter um comprometimento ético-político, sem dúvida, mas se não atualizar para os desafios que os sistemas de saúde apresentam hoje, não é só no Brasil, é no mundo, a gente vai ficar só na militância. A militância é importante, mas ela não dá conta, ela precisa também estar preparando, né, os profissionais para enfrentarem esses desafios, e se a gente não fizer isso pelas residências de preventiva, não existe vácuo, outros vão ocupar, né? Certamente essa é uma questão, né? Você falou um pouco mais atrás do que eu vou resumir aqui como criminalização da gestão, né, Adriana? Tem um movimento muito forte para várias áreas, mas no SUS isso é uma coisa particularmente delicada, né? Ao topar um convite para ser secretário, mesmo para ocupar um cargo que seja não tão visível, né, ou não tão político como secretário, você está com uma grande possibilidade de, depois que sair do cargo, até durante, ter que responder a processo, bancar advogado, porque, né, todo esse movimento de criminalizar tudo que se faz na gestão é um desafio. Nessa discussão específica que vocês, né, que a Mônica provocou e que você já tocou também, não é por acaso, mas bem recente a gente teve uma eleição, né, a primeira eleição, acho, com mais de uma chapa para a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, em que uma das chapas foi a vitoriosa, se chamava Medicina de Família e Comunidade com todas as letras, né, MFC com todas as letras. E eu acho que isso tem um pouco a ver com essa dimensão da comunidade, né, de como isso tem ocupado um lugar pouco importante nessa formação. Por outro lado, você já falou também das residências de medicina preventiva e social e desse conflito, né, do lugar da clínica, na residência. Mas, para a gente começar a caminhar para o fim, né, a gente já passou um pouquinho aí estamos 1h45 de conversa já, eu queria que você te ouvir um pouquinho qual que é a sua opinião sobre a importância da clínica, né, de conhecer, de saber como é que funciona o trabalho do médico, do enfermeiro, do fonoaudiólogo, do psicólogo, do nutricionista, enfim, desses diversos profissionais, para você conseguir entender, inclusive fazer a gestão, né, trabalhar com vigilância epidemiológica,
Um dos anúncios que a gente fez quando a gente lançou a residência era clínicos competentes e gestores de excelência, né? Por mais que a gente trabalhe na perspectiva de que a residência ela tem como foco principal formar pessoas que estão indo para a gestão, para a vigilância, a gente entende que entender a questão da clínica, inclusive para quando você está formulando uma política ou formulando um instrumento para coletar dados, é essencial entender esse processo de trabalho. Se você não entende o chão de fábrica da saúde, que é você estar atendendo diretamente as pessoas, você acaba formulando coisas que não cabem no processo de trabalho, inclusive, por exemplo. Então, queria ouvir um pouco da opinião a esse respeito. Eu concordo totalmente contigo e com o desenho que vocês estão propondo. Na nossa residência de preventiva na Unicamp, a gente passava o primeiro ano fazendo clínica, em unidade básica de saúde, com supervisão, e aí tentava fazer a discussão da clínica ampliada, né, o referencial que o Gastão trabalhava. A partir do segundo ano, a gente ia para o nível do distrito, e aí para entender, né, a organização da Secretaria de Saúde, enfim. Era um desenho interessante. A gente, então, no primeiro ano fazia clínica, mas também fazia as outras coisas que você tem para fazer numa unidade de saúde, né? Tinha núcleo de saúde coletiva, olhava para as informações, né, do território, pensava os programas de saúde pública que deveriam ser feitos no âmbito da atenção primária. Acho que no Brasil a gente faz essa é uma das fragilidades do SUS, eu acho. A atenção primária está muito descolada da vigilância, na estrutura e na prática. A vigilância alimenta pouco com informações as equipes de atenção primária, e a atenção primária também compreende pouco essas ações de vigilância. Acho que esse é um desafio, e eu acho que, quando eu falo com meus colegas de médicos de família, eles têm baixa compreensão do que é a vigilância, porque eles não viveram a vigilância, não passaram pela vigilância. Eu, quando fiz minha residência, eu tentei ter uma formação, eu sabia que queria fazer gestão e ir para a parte de política de saúde, mas eu queria ter uma formação bastante generalista na saúde coletiva. Então, eu fiz estágio na Vigilância em Saúde de Campinas, sabendo que não ia trabalhar com aquilo, mas eu queria compreender os fluxos, compreender como é que... E eu acho que essa é uma fragilidade que a gente tem na estrutura do SUS e na formação, tanto dos médicos de família como enfim, na questão geral dessa relação da vigilância com a atenção primária. Na Covid, a gente está vendo isso. Assim, o papel hoje das equipes de atenção primária, de maneira geral, né, o Ministério da Saúde orientou só a atividade clínica, deixou de orientar quais deveriam ser as ações para fazer diagnóstico precoce de casos, rastreamento de contatos, que são coisas que as unidades básicas fazem para tuberculose, para meningite, mas não fizemos para Covid. E seria uma ação essencial para você tentar fazer, né, bloqueio da transmissão do vírus, identificar os casos na população mais vulnerável, dar suporte. Isso aconteceu por iniciativa individual das equipes, uma equipe ou outra que eu discuti um pouco com o pessoal aí de Brasília, a experiência do Marcos Asas. Então, tem coisas pontuais, alguns municípios fizeram, né, a Rafaela Freire publicou um artigo super bacana mostrando a experiência deles no New England, falando da importância dessa experiência, né, mas são experiências pontuais, nessa experiência eles relatam uma importante ação que fazem sobre o território, enfim. Uma experiência feita lá no município de Recife. Então, eu acho que... Só que para nós, assim, acho que a clínica é uma passagem fundamental, mas é uma passagem. Hoje, né, a dedicação que a clínica exige e o nível de competência para você fazer uma clínica bem feita, acho que requer, né, uma dedicação quase exclusiva. É difícil você fazer clínica e ser gestor. Tem gente que tenta fazer, mas é difícil.
A gestão, acho que do sistema de saúde hoje requer um grau de especialização também tão grande quanto a clínica. Você compreender, estar sempre atualizado as coisas que estão acontecendo, ter investimento, né, de tempo nas atividades que a gestão requer. E talvez na clínica você consiga ver os resultados mais imediatos, né? Acho que isso também é uma questão para o profissional, você conseguir ver os resultados. Mas na gestão também, né? Uma gestão, o interessante da saúde é que numa gestão bem feita, você consegue ter melhoria nos indicadores de saúde rapidamente. Diferente da educação, né? Que você tem que ter uma geração, para ter uma geração bem formada, tem que ter um grande investimento. Na saúde, se você erra, aumenta a mortalidade infantil na hora. Se você acerta também, consegue ter uma melhoria importante. Então, acho que eu falo isso porque, assim, para o médico, né, essa questão de ter a clínica como uma passagem, importante, mas como uma passagem que não vai ser... É uma questão. Minha avó sempre perguntava, mas que médico que é você, que não atende paciente? Como é que funciona isso? Ela morreu sem entender o que eu estava fazendo de especialidade. Eu falo, saúde pública. Mas é uma passagem importante, fundamental, mas não é o nosso foco. Acho que esse foco é o foco dos... Acho que a gente já resolveu isso. Acho que podemos discutir o que está no campo dos médicos de família, podemos discutir se vai mais para o coletivo, se vai menos, se vai mais para o território, mas acho que esse é o campo... O nosso foco é outro. Eu acho que a gente tem que ajustar melhor o nosso foco para as complexidades que tem hoje fazer gestão de serviços e de sistemas de saúde. Acho que o SUS não caiu do céu, o SUS caiu, né, o SUS é uma construção, o Pazuello falou, não conhecia o SUS, descobri essa ferramenta. O SUS não é ferramenta, o SUS é uma construção, né, que não caiu do céu, foi uma luta e de uma inteligência política do movimento sanitário brasileiro de conseguir, num país como o Brasil, construir um sistema tão generoso como o nosso. A gente, né, não... o SUS é um projeto político, está em disputa, né, enfim, nós agora... eu fui fazer meu pós-doutorado, foi bacana porque, assim, fiz essa formação em saúde coletiva, depois, né, foco em gestão, política e planejamento, fiz mestrado, doutorado, tive experiência na gestão, e aí fui fazer voltar para a academia para fazer né, estudar um pouco o SUS. E assim, a gente, né, conseguiu, acho que, criar, né, um sistema de saúde muito único no mundo, e a gente tem que tentar compreender melhor essa característica de quais são os avanços que a gente conseguiu, mas o que eu ia falar é que, quando eu fui para lá, a ideia era tentar identificar as fragilidades estruturais, olhar para outras experiências no mundo, e tem muitas experiências interessantes também para serem analisadas, que podem servir de exemplo para a gente melhorar a governança do nosso sistema, melhorar a forma de financiamento, achar outras fontes de recursos, ter mais capacidade de alocação dos recursos que estão disponíveis. Outros sistemas organizaram formas de enfrentar os problemas que a gente tem também, ainda que o nosso seja único, mas... Só que, né, quando eu fui para lá, e a gente estava acostumado sendo uma agenda de construção, né, de avanço. Essa é um pouco a questão eu sou 40 anos, então sou fruto da redemocratização do Brasil, do avanço, disputa, mas para frente, né? A partir de 2016, a gente tem um golpe no país, tem uma desconstrução de políticas públicas, uma agenda de austeridade que mata as políticas sociais, e inclusive o SUS, e eu tive que mudar o objeto, né, e começar a olhar para qual o impacto de políticas de austeridade fiscal nos sistemas de saúde. Isso, e aconteceu várias, né, na Europa durante a crise, e o impacto num país como o Brasil seria muito pior do que na Europa, que tem sistemas de seguridade social mais bem estruturados, né, do que os nossos, né?
Então, a nossa agenda de 16 para diante mudou um pouco, foi começar a tentar fazer uma agenda de resistência e de denúncia, né, das questões que estão acontecendo no país. E eu acho que esse momento que a gente vive, né, tem que ser um momento de parar, fazer uma reflexão, fazer essa discussão que a gente está fazendo, até onde avançamos, tentar fazer a resistência, mas como é que a gente dá o passo à frente? Né? Como é que a gente compreende tudo isso que foi construído até aqui e se prepara para um novo passo? Porque até onde a gente foi, mesmo antes da crise, antes do golpe, a gente já tinha um limite do avanço do sistema da maneira como ele estava colocado. Precisa ter uma nova formulação de arranjo organizacional, de gestão do sistema, e eu acho que o sanitarista trabalha por várias coisas, mas essa questão é nossa, nós temos que fazer essa discussão. Esse debate é nossa especialidade, isso aqui nós temos que formular os próximos passos da reforma sanitária na perspectiva do avanço, para não deixar, né, que o retrocesso nos varra, né, porque se não fizer nada... Enfim, mas queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, debate super rico, obrigado aí pela oportunidade e contem sempre comigo. Adriano, nós que agradecemos muito especialmente aí pela disponibilidade dentro dessa agenda corrida que a gente sabe que você tem, e está aqui já quase 2 horas conversando conosco. Eu espero que esse seja um grãozinho de areia. A gente sempre trabalha nessa perspectiva, né, de tentar um grãozinho de areia, um trabalho de formiguinha. A gente vai tentando criar um caldo de cultura que nos ajude a sair desse lamaçal que a gente está. Então, a gente vai fazer várias atividades como essa. A próxima está prevista para o final desse mês com o Eider Pinto, né, que foi diretor do Departamento de Atenção Básica entre 2011 e 2014, no momento em que a gente teve expansão do PAB fixo, agregou um componente de qualidade no PAB variável, e a gente vai debater justamente um ponto que você tocou, que é essa mudança do modelo de financiamento da atenção primária, da atenção básica no Brasil, que quebra completamente essa lógica de sair dessa perspectiva de pagar pela capacidade instalada e não pela necessidade de se instalar serviços que deem atenção à saúde da população. Então, agradeço muito, Adriano, a você, agradeço a todo mundo que participou conosco, os residentes, os preceptores, o Paulo Navarro, que também colabora, ele é preceptor do Programa de Medicina de Família e Comunidade, mas também colabora conosco na Medicina Preventiva e Social, também é sanitarista. O Wallace, que é gestor aqui no DF, estava participando. Então, agradeço imensamente a participação de todas e todos. Uma boa noite. Não sei se você quer dar mais algumas palavras final, Adriano. Não, só agradecer e dar um abraço em todas essas pessoas que você mencionou também. Beleza. Então, uma boa noite a todos, um ótimo final de semana, restinho de semana, né? E nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.